Eu acho que é a Nayara, né? Sim. Oi, Nayara. Pronto. Foi Não. difícil entrar, não, né? Não, não. Ótimo. Bom dia, Gabriela. Filmar voltou também. Vamos voltar aqui que eu estava projetando aqui para vocês, tá? Eu acho que não foi difícil entrar, né, pessoal? Porque eu já programei o horário inteiro, só dá uma queda e a gente volta rápido, tá bom? Deixa eu só ver aqui se rapidamente se está gravando. Tá gravando. Vamos lá. Sim, então, olha só. Professora, então, no código, no CDC, existe várias alternativas que eu posso pleitear a desconsideração da personalidade jurídica. Assim, várias alternativas, tá? Conforme o artigo 28. Várias alternativas para quê? Para que o consumidor possa pleitear na justiça a desconsideração da personalidade jurídica. Quem chegou depois, desconsiderar a personalidade jurídica é quando se pode adentrar no patrimônio pessoal dos sócios para responder às dívidas, tá, pessoal? No patrimônio pessoal dos sócios para saldar dívidas que a empresa fraudou junto a credores. Vocês conseguiram me ouvir? Que eu acho que oscilou um pouquinho aqui a conexão. Estão conseguindo me ouvir? Sim, professora. Tá. Se vocês, por acaso, não conseguirem, vocês me falem que às vezes ele oscila um pouquinho, tá bom? Então, olha só. Nesse sentido aqui, então, existem várias alternativas. Professora, mostra as alternativas. As alternativas estão aqui, ó, turma. Deixa eu só colocar para vocês no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, aqui. O juiz poderá, como eu já li, ó, quando houver, vou marcar tudo isso aqui, houver abuso de direito, deixa eu colocar para cá, abuso de direito, excesso de poder, tudo isso aqui, deixa eu ver se eu consigo marcar aqui, excesso de poder, infringir a lei ou ato, tudo isso pode ser pleiteado a desconsideração da personalidade jurídica, tá? Então, repara que são bem menores os obstáculos. Ele é bem curtinho, tá? Parágrafo 2º. As sociedades integrantes dos grupos societários, ou seja, tem empresas que têm vários grupos, né? A gente já viu, grupo líder, né? Por exemplo, franquias, grupos, grandes grupos empresariais, hidro, né? Então, as sociedades integrantes dos grupos societários e sociedades controladas, ou seja, uma maior controla as outras, geralmente são sociedades anônimas, são secundariamente ou subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. Eu estou falando em código do consumidor agora, tá? Então, foi uma empresa do grupo que fraudou, mas se ela não conseguir pagar, as outras que são coligadas a ela têm que restituir o consumidor, mesmo que seja secundariamente, tá? No caso das primeiras não saudarem. As sociedades consorciadas, quem é consórcio, quem trabalha em consórcio, são solidariamente responsáveis pelas obrigações desse código. Então, o conceito de sociedade que é em consórcio, tá? Sociedade coligada, tudo isso está dentro do direito empresarial, tá? A sociedade que ela é consórcio são quando várias empresas se unem para fazer um projeto em comum. Então, todas elas que se uniram em prol desse projeto vão responder solidariamente, tá? As sociedades coligadas só responderão por culpa.
Então, a única situação, se ela for consórcio, ela responde solidária. Se ela fizer parte de um grupo ou for controlada, ela responde secundariamente. Mas se aparecer a palavra coligada, ela responde só se houver culpa. O que é culpa? Só se houver negligência, imprudência e imperícia. Então, repara uma coisa, turma, são situações que aparecem no código 3 palavrinhas diferentes, tá? Eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Deixa eu ver se eu consigo aqui pregar para vocês um conceito na internet, rapidamente, dos 3 tipos aqui, não sei como é que está a minha... Acho que a minha rede ela está meio lentinha. Vou pegar aqui no celular. Vocês sabem a diferença das sociedades? O que é uma sociedade coligada? Alguém sabe? Eu vou colocar aqui para vocês, no Zoom, no nosso quadro branco, tá? Olha só, ele fala 3 situações. Sociedade coligada. Ela responde com culpa. Então, no caso, ela tem que ter tido o quê? Negligência, imprudência ou imperícia, tá? No caso, na sociedade aqui, que ele fala coligada, na verdade, a sociedade que ela deixa eu só ver aqui, coligada, ela está na lei das SAs, pessoal, lei 6.404, do ano de 1976, que é a lei das sociedades anônimas. É para vocês entenderem, tá? Onde é que está o conceito, porque esse conceito não vem do Código de Defesa do Consumidor, ele vem do direito empresarial, tá? Então, a sociedade aqui, coligada, é aquela que participa com 10% ou mais do capital da outra. Então, o que que significa? São empresas que participam com 10% ou mais do capital de outra empresa, porém, olha aqui, sem controlar essa empresa. Sem controlá-la. Então, nesse caso aqui, ela responde somente com culpa. Só que há outra situação. Quando a sociedade é controlada. Vocês viram que quando ela é controlada, o que que acontece no nosso código, tá? Quando a sociedade ela é controlada, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações nesse código. Então, elas passam a ser responsáveis subsidiariamente. No caso, secundariamente. Se a empresa, que é a controladora, não pagar, a controlada vai pagar, tá? Considera-se, no caso, a controlada, essa sociedade ela é controlada porque os sócios, de modo permanente, têm preponderância nas deliberações sociais. Aqui, os sócios podem deliberar, quer dizer, decidir, turma. Eles podem decidir de modo permanente, quer dizer, não é sazonal, permanente, as questões da empresa. E também tem o poder de eleger a maioria dos administradores. Então, repare uma coisa,
Uma organização de administradores, uma organização controlada, ela tem mais poder do que a coligada. Porque na controlada existe uma controladora, mas existe, além de uma controladora, uma controlada. Nesse caso aqui, essa empresa que é controlada, se a controladora não arcar com as fraudes, com os prejuízos, ela vai responder secundariamente. Já na coligada, não. A coligada, ela só participa com capital acionário, mas ela não vota, ela não delibera, ela não manda, ela não controla. Então, se ela só participa com parte do capital social, é justo que ela só responda com culpa, tá? Agora, as consorciadas, 3 coisas diferentes, hein? A sociedade consorciadas respondem solidariamente. Ou seja, vai o patrimônio aí de todo mundo, tá? No caso dessa sociedade, pessoal, é muito importante que vocês entendam a diferença entre elas, porque às vezes, no estudo de caso real, eu não vou cobrar essa semana a diferença entre elas, tá? Essa semana vocês vão ter uma atividade valendo de 0 a 2,5 pontos, que é um questionário. Esse questionário vai cair decadência e prescrição, que é da aula passada, e mais desconsideração da personalidade jurídica, tá? Mas em nenhum momento eu estou pedindo a diferença desse tipo de organização, mas é bom que na aula você possa ver a diferença. Eu vou pegar aqui, estou de cabeça baixa, porque eu vou pegar, pela lei da SA, o conceito da sociedade consorciada, tá bom? Do que é um consórcio. Consiste na associação de companhias ou de qualquer outra sociedade sobre controle ou não, que não perderão a sua personalidade jurídica. Então, são 2 ou mais empresas que continuam com suas personalidades jurídicas individuais, ou seja, cada uma tem um CNPJ. Deixa eu melhorar aqui, que está muito grande. Autônomas e se unem para um propósito comum. Pessoal, eu vou dar um exemplo aqui, tá? BRT. O BRT, aqui em Belém. O BRT, você vai ver que tem o governo do estado, quem é que está fazendo? O governo do estado, ele fez um consórcio, uma parceria com uma empresa japonesa, para quem não sabe, que é a JAICA. A JAICA, ela injeta dinheiro no BRT, tá? O governo do estado, quem é o órgão do governo do estado que tá nisso, professora? É o NGTM, Núcleo de Gestão do Transporte Metropolitano de Belém. Então, o governo do estado está através do NGTM, que é o Núcleo de Transporte Metropolitano de Belém, em parceria com a JAICA, que é uma empresa japonesa que está aportando recursos, e quem está executando o projeto, que é a empresa de engenharia, é a Odebrecht. Professora, então, governo do estado, administração pública direta, somado com uma empresa privada, que na verdade é japonesa, que está investindo e aportando recursos, mais a Odebrecht, que é uma empresa multinacional para executar serviços, exatamente essas 3. No caso aí, se ocorresse fraude, que não é o caso, tá? Pode estar atrasado o projeto, mas não tem nada ilícito de fraude, tá? Mas se viesse a ocorrer alguma situação de fraude, etc., todos eles responderiam solidariamente. Tá? É só para vocês entenderem o que é um consórcio. O consórcio é a união de pessoas jurídicas que podem ser ente público com ente privado, tá? E, na verdade, todos eles estão em prol de um objetivo em comum, de um projeto em comum. Então, repara que a lei das SAs, claro, eu não volto a dizer, isso não é aula de direito empresarial, isso não é aula de direito do consumidor,
Mas reparem que essa temática, para eu entender o que são certas coisas que estão escritas no código, eu preciso que o aluno saiba de fazer a diferença, que o Código Civil, a teoria é maior. Os obstáculos para pleitear a desconsideração da personalidade jurídica tem que ter a comprovação da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade. Quando eu chego no Código de Defesa do Consumidor, a teoria é menor, eu tenho menos obstáculos. Por quê? Porque esses obstáculos estão no caput, do artigo 28. Pode ser fraude, pode ser excesso de poder, pode ser falência, tá? E no caso do parágrafo 1º, que está vetado, mas do parágrafo 2º, 3º e 4º, ele vai falar dentro do Código de Defesa do Consumidor que a sociedade coligada responde por culpa, a sociedade controlada subsidiariamente, a sociedade consorciada solidariamente. Só que esse conceito do que é coligada, do que é controlada, que é coligada, o que é controlada e o que é consorciada, isso aqui eu só vou encontrar onde, professora? Só na lei das SAs. Então, é por isso que hoje vocês vão ver certos conceitos que vão estar no Código Civil, no Código Empresarial, para entender o que o Código do Consumidor está falando em termos de legislação ordinária. Entendido aí, turma? Vilmar? Sim. Tá? Ok. Sim, professora. Bom, sim, professora. Então, vamos finalizar a questão do Código de Defesa do Consumidor, tá? Também aí tem o Everson, né? Perdão. Olha só. Parágrafo 5º. Também poderá ser desconsiderada a personalidade, a pessoa jurídica, sempre que a sua personalidade for, de alguma forma, olha como é bem ampla, alguma forma, obstáculos para ressarcir o prejuízo que causou ao consumidor. Então, o consumidor, por ser parte vulnerável, pelo princípio da vulnerabilidade, o princípio da boa-fé, ele não pode ficar em prejuízo. Então, não é preciso que eu tenha que comprovar que a empresa faliu, que a empresa está irregular. Se, por acaso, eu levei o calote, eu não fui ressarcida dos prejuízos e a relação é de consumo, eu posso pleitear na justiça a desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Professora, bora para um exemplo para a gente ver se a gente conseguiu compreender? Com certeza. Vocês vão ver que esta semana no NEAD, eu peço, por favor, que vocês sempre assistam o nosso vídeo. Eu postei um vídeo pequeno de desconsideração da personalidade jurídica. Opa! Acho que sai daqui, professora. De desconsideração da personalidade jurídica. Tá? Já entraram outras pessoas, né? Bom dia, Gabriela, Jaqueline, acabei não falando, perdoe-me. Então, dentro dessa desconsideração aí da personalidade jurídica, deixa eu ver se eu volto aqui, vocês vão verificar que eu deixei para vocês um vídeo, eu deixei um podcast, eu deixei um texto. Gente, por favor, leiam o texto. O texto, ele não está... professora, mas eu tenho Bolzan, eu tenho Risato Nunes, posso ler por lá? Pode. Mas se você não está com o livro em casa, se você está tendo dificuldade de encontrar uma boa leitura, por favor, leiam o texto que eu deixei a vocês, tá? Então, você vai para o vídeo, você vai para o podcast, você vai para a leitura e você vai ver duas decisões que eu deixei lá. Uma delas eu estou projetando agora para vocês. Professora, eu tenho que fazer exercício com essa jurisprudência? Não. Eu que vou interpretar para vocês. Mas tem um exercício essa semana no valor de 0 a 2,5 pontos, que vai cair sobre a aula passada, decadência e prescrição. Quem não viu, é só ir lá no NEAD e vai somar com essa, que é para ser entregue até domingo, que é desconsideração da personalidade jurídica. É um questionário, tá? Conforme pedidos, eu fiz questões totalmente objetivas, tá bom? Cuidado, porque só tem uma tentativa, tá? Aí o aluno depois está pedindo para que a gente abra. Não tem tempo para fazer, você pode levar o tempo que for, mas, por favor, tem tentativa, é só uma, tá bom?
Vamos lá, eu acho que alguém fez alguma pergunta aqui no chat. Deixa eu só ver se tem pergunta aqui. Ah, não, era só o bom dia da Gabriela. Vamos lá. Ementa, para a gente entender o que é a desconsideração da personalidade jurídica. Processual civil, agravo de instrumento, isso é só o nome do recurso, tá? Consumidor, cumprimento de sentença, ausência de patrimônio da pessoa jurídica. Ou seja, a pessoa jurídica diz o seguinte, ó, fraudei e tal, mas não tenho patrimônio para pagar. É o que mais elas alegam. Desconsideração da personalidade jurídica, mesmo assim eu vou desconsiderar e vou entrar no patrimônio dos sócios. Tem indícios de fraude, inexigível, ou seja, é inexigível no direito do consumidor que eu tenha indícios de fraude. Fraude é obrigatório no Código Civil, mas no direito do consumidor pode ser excesso do poder, pode ser fraude, pode ser diversas opções que estão no artigo 28 caput. Aplicação, olha aí, da teoria menor. O que é da teoria menor, professora? Existem menos obstáculos para eu pleitear a desconsideração da personalidade jurídica. Decisão reformada, ou seja, passou por uma reforma essa decisão. O Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor adotam teorias distintas para justificar a desconsideração da personalidade jurídica. O que é mesmo desconsiderar a personalidade jurídica é quando eu posso adentrar no patrimônio pessoal do sócio para que ele responda às dívidas que ele causou para com a sociedade. Enquanto o primeiro é o Código Civil, acolheu a teoria maior, exigindo que se demonstre o abuso ou fraude como pressuposto da sua decretação, artigo 50 do Código Civil, isso é uma coisa, nossa matéria é consumerista. O Código de Defesa do Consumidor perfilha, ou seja, vai para o entendimento da teoria menor, a qual admite que os sócios sejam responsabilizados quanto à personalidade da sociedade empresária, quando configurar, basta isso, impedimento ao ressarcimento dos prejuízos que o consumidor foi lesado. Então, basta eu comprovar que o consumidor, ele levou o calote, ele primeiro procurou a empresa, ele primeiro entrou no PROCON, ele anotou todos os protocolos, ele usou de boa fé, passam tempos, anos e nada. Ele vai amargar o prejuízo? Não. Nem precisa comprovar que houve fraude, basta que eles tenham sido impedidos de ter o seu direito, vamos dizer assim, não satisfeito, ou seja, violado. Na hipótese, tratando-se, olha aqui, de relação de consumo, comprova-se a realização de diligências infrutíferas no sentido de encontrar os bens passíveis de penhora, sendo suficiente para decretar a perda episódica da personalidade jurídica do fornecedor. Professor, o que é isso? Bom, gente, houve uma relação de consumo e foi infrutífero. O consumidor não conseguiu êxito para encontrar bens na empresa, porque a empresa, eu estou falindo, eu não tenho mais como te pagar, a empresa não tem bens, ela não tem carro, ela não tem mobília, ela não tem nada, o ponto já não está mais lá, então o consumidor, sinto muito, não posso te pagar. Só que no direito consumerista não é assim. Mesmo que a empresa não tenha bens para que sejam penhorados, é suficiente para decretar a perda episódica da personalidade jurídica do fornecedor. Então, vamos decretar a despersonalização da personalidade jurídica dele. O que é isso, despersonalização? Vamos entrar no patrimônio pessoal do sócio. A empresa não pode responder, então vamos procurar o que o sócio tem para responder e pagar, ou pelo menos diminuir essa dívida com o consumidor. Somando-se a ausência de patrimônio, a empresa não tem patrimônio, tem fortes indícios que a empresa quis fraudar o consumidor. Uma vez que é executada aqui é a empresa, não foi encontrada nos diversos endereços indicados no sistema de pesquisa, constando nos registros da Receita Federal como inapta, recurso conhecido e provido. Professor, o que é? Bom, ela não foi encontrada,
vão adentrar no patrimônio pessoal do sócio, vão pegar o CPF do sócio, vão ver onde é que está esse sócio, onde é que está esse diretor, e vão mandar já penhorar patrimônios dele para saldar a dívida. Professora, pode ser que não encontre. Mas o objetivo é que o juiz decrete essa execução e essa penhora dos bens pessoais dessa empresa. Vocês entendem? Isso dá um respaldo para nós que nem toda empresa pode brincar aí com o consumidor. O consumidor comprou, nunca chegou na casa, chega lá, a empresa não está mais, não tem como pagar. A empresa nem está mais no logradouro. É óbvio que a empresa usou de métodos fraudulentos, tá? Então, é isso que é teoria menor. Basta configurar impedimento para ressarcir os prejuízos que causou ao consumidor. Artigo 28, parágrafo 5º. Tá? Turma, entendida essa questão de teoria menor, teoria maior? Sim, professora. Ok. A última aqui situação para nós encerrarmos por hoje, deixa eu só... Deixa eu só colocar aqui no Zoom, que é uma outra decisão que a gente trouxe. Essas decisões, pessoal, estão no NEAD. Então, por que, professora, você está trazendo para nós? Porque uma coisa é o aluno ler, outra coisa é a professora ajudá-lo a interpretar. Não é esse o exercício, mas sempre quando eu tiver alguma jurisprudência, é bom para que você entenda o conceito, tá? Aqui, a gente vai ver também a teoria aqui menor, tá? Porque a gente está em CDC, Código de Defesa do Consumidor. Então, aqui diz, decisão, foi em dezembro de 2019, sem prova de culpa, a desconsideração da personalidade jurídica pelo CDC não atinge membro do Conselho Fiscal. Pessoal, muita calma nessa hora, vamos lá. São casos diferentes que eu estou trazendo. O primeiro caso, nós abordamos eu entrar no patrimônio pessoal do sócio, porque independentemente de fraude, o consumidor teve prejuízo e ficou considerado que a empresa agiu de má-fé e ilicitude, porque nem mais no endereço ela tinha sido encontrada e o consumidor não teve nenhum tipo de ressarcimento do prejuízo que sofreu. Então, vão buscar dados, claro, pessoais do sócio, para que ele ressarça com os patrimônios dele pessoal a dívida que ele deixou para com o consumidor. Só que essa situação aqui é diferente. Essa situação está dizendo que tem empresas que têm conselho fiscal. Não sei se vocês já viram organograma. Organograma é o desenho hierárquico da empresa, e alguns desenhos hierárquicos da empresa têm organograma. Hierarquia, quem manda mais, quem manda menos. Nesse caso daqui, que foi no Superior Tribunal de Justiça, ocorreu em São Paulo uma cooperativa, olha aqui, foi na 6ª Vara de Barueri, em São Paulo, que ela concordou em deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de uma cooperativa. Era uma cooperativa, essa cooperativa ela fazia empreendimentos imobiliários, a construção de casas para morar, tá? E, na verdade, ela não entregou essas casas, ela fraudou os consumidores, tá? E aí foi pedido, os consumidores entraram com uma ação para que tanto houvesse a desconsideração da personalidade jurídica da cooperativa, tá? Quanto entrasse no patrimônio de duas pessoas, patrimônio pessoal, de 2 membros do Conselho Fiscal. Então, imagina uma cooperativa, essa cooperativa tem um conselho fiscal que é composto por 2 pessoas físicas, e além de eu pedir a desconsideração da personalidade jurídica, que é adentrar no patrimônio dos sócios, eu também queria adentrar no patrimônio dos conselheiros, que na verdade é a cúpula máxima dessa cooperativa, tá? Só que o que acontece? Olha o que a teoria menor vem falando, tá? Ao proferir o voto, prevaleceu o julgamento do recurso do ministro Vilas Boas Cueva, que fez uma distinção, toda vez eles fazem distinção,
entre o artigo 50 do Código Civil, que é a teoria maior, e o parágrafo 5º do artigo 28 do CDC, que é a teoria menor. Ao justificar a aplicação da teoria menor ao caso julgado, o ministro invocou a súmula 602 do STJ, segundo a qual o Código de Defesa do Consumidor, tem até súmula, tá? É aplicável nos empreendimentos habitacionais promovidos pela sociedade cooperativa. O que acontece? Muitas empresas acham assim, para eu pedir a despersonalização, a desconsideração da personalidade jurídica, então a empresa tem que ser privada. Não, ela pode ser uma cooperativa. Se a cooperativa trabalhar com empreendimento de construção e habitacional, existe uma súmula aqui que é permitido a desconsideração da personalidade jurídica, que é a 602. Então, olha o que diz a teoria menor, vai falar a mesma coisa que eu li ainda agora. Tampouco é necessária provar a confusão patrimonial. Quer dizer, em CDC não é preciso comprovar a confusão patrimonial. Basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou seja, que o fornecedor não consegue pagar, ou o fato de que a personalidade jurídica, que é a empresa, no caso a cooperativa, está criando obstáculos para ressarcir o consumidor. Então, era para eu construir uma casa habitacional, não foi construída, não te entreguei, não te digo por que eu não entreguei, e o consumidor já pagou a casa dele e fica vendo navios? Não vai poder se mudar para lá, a cooperativa não dá nenhum tipo de feedback, de retorno, tá? Então, a despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude, não é preciso que haja prova de fraude, o parágrafo 5º do artigo 28 não dá margem para admitir a responsabilidade pessoal de quem jamais atuou como gestor da empresa. Então, fechando, por que esse caso é diferente, professora, para eu não confundir? Porque nesse caso aqui foi comprovado que não atingiu o Conselho Fiscal porque as pessoas que eles citaram na petição, foi comprovado que essas pessoas físicas não participavam do Conselho Fiscal. Então, eles deram, na verdade, essas pessoas participavam da cooperativa, trabalhavam para a cooperativa, mas elas não eram membros do Conselho Fiscal. É por isso que essas pessoas não foram atingidas em seu patrimônio pessoal. Professor, então, qual é a regra? Para eu atingir quem está lá no Conselho Fiscal da empresa, qual é a regra? Que a pessoa tenha atuado, olha aqui, como gestor. Como é que eu sei que a pessoa atuou como gestor? Vai estar no contrato, vai estar no estatuto. Por exemplo, quando eu pego o estatuto de uma empresa, está dizendo a empresa, não sei o que, sociedade limitada, é constituída pelos seguintes sócios. Ellen Lopes Noronha, CPF tal, logradouro tal. João Maria de Souza, não sei o que, CPF tal, vai dizer os nomes. Essas pessoas que o consumidor, no caso, quis acionar, não figuravam no contrato ou no estatuto. Por isso que não pegou o patrimônio delas. Então, para pegar o patrimônio, é claro que tem, no caso, que ter atuado como gestor. Jamais atuaram, tá? Então, o que a gente aprende aqui continua sendo teoria menor, só que não atingiu o Conselho Fiscal porque as pessoas nem sequer chegaram a atuar como gestores. Mas é a cooperativa foi chamada, tá? A cooperativa em si vai ter que ressarcir os prejuízos do consumidor. A cooperativa vai ressarcir, mas as pessoas físicas que nunca sequer atuaram como gestor da cooperativa não vão arcar, porque nunca atuaram como gestor. Então, é sempre bom saber quem atuou como gestor, quem não atuou aí como gestor, tá bom? Pessoal, então, em termos de decisão jurisprudencial, foram essas duas situações que nós quisemos dar a vocês, tá? E falar sobre a aula, que é teoria maior e teoria menor. Professora, o que acontece se os nomes, a Everson está perguntando, nos contratos forem de pessoas fantasmas? Pois é, se o nome for de pessoa fantasma, mas foi comprovado que mesmo sendo fantasma, na verdade, essas pessoas, elas atuaram
ou seja, há testemunhas que essa empresa, que essas pessoas iam à empresa, faziam parte da gestão da empresa, elas serão acionadas, tá? E, na verdade, o nome fantasma é até difícil até de configurar, apesar de existir, Everson, porque quando ocorre o registro dos atos constitutivos da empresa, na verdade, existe toda uma averiguação, né, do patrimônio, do capital social, ou seja, é passada uma peneira nos órgãos, tá? Seja de registro mercantil, enfim, nas juntas comerciais, seja no registro civil de pessoas jurídicas, sempre não é eu chegar lá e entregar o contrato. Na verdade, exige uma peneira, uma observação sobre essa empresa, se ela existe, se ela é lista, se ela tem patrimônio, tá bom? Mas mesmo assim, se tiver pessoas fantasmas, elas com certeza vão ser chamadas no polo passivo da ação, tá? Para que sejam testemunhas de quem são os verdadeiros autores, tá? E aí vai depender muito de qual foi o grau dela de concorrência, porque se ela já deu o nome, ela também quis fraudar. E se ela participou da gestão, automaticamente ela vai responder, nem que não seja do ponto de vista consumerista, do ponto de vista penal. Tá? Pessoal, agora está faltando 4 minutos para encerrar a nossa aula, mas eu gostaria de saber se vocês entenderam o que é desconsideração da personalidade jurídica do ponto de vista consumerista, que está no artigo 28, nos seus 5 parágrafos. O primeiro foi vetado, então é parágrafo 2, 3, 4, 5, são poucos parágrafos. A maior atenção nesse tipo de tema é verificar que a teoria do Código Civil é maior, que é confusão patrimonial e desvio de finalidade, tem mais obstáculos para se comprovar, tá? A empresa estando irregular ou estando em falência é motivo para pedir desconsideração da personalidade jurídica no Código Consumerista. Basta que haja impedimento para esse consumidor ser ressarcido porque ele tomou prejuízo. Então, é teoria menor. E também saber a diferença de empresa coligada, consorciada, né? Para saber justamente quando ela responde subsidiariamente, solidariamente, tá? E também quando ela responde conforme todos os manejos da ação no sentido de danos aos consumidores, tá bom? Eu posso esclarecer alguma dúvida, Angelina, Gabriela, Nayara, Vilmar, Everson? Obrigada aí pela participação, tá? O objetivo é que a gente deixe gravado o que ocorreu na plataforma Zoom para vocês, lá no NEAD, tá? Nenhuma dúvida, professora. Não. Repara, aqui a Angelina não. Everson, Vilmar, Nayara. Tá tudo ok? Jaqueline. Sim, professora. Ok? Então, pessoal, eu desejo uma boa semana a todos. Fiquem em casa, tá? Espero que vocês consigam, por favor, não perder o prazo da nossa atividade, que é essa semana, tá bom? Para que a aula que vem a gente já inicie uma nova temática. A cada semana está sendo uma temática, essa já é a nossa segunda temática para o NPC2. A primeira foi decadência e prescrição, e hoje nós ministramos desconsideração da personalidade jurídica, tá ok? Semana que vem a gente vai adentrar no que o aluno que eu acho mais gosta, que são as práticas comerciais. Propaganda abusiva, né, coisas que, na verdade, fazem propagandas inveróssimas, né, que pode prejudicar o consumidor, falar bastante de publicidade, propaganda, então entrar muito essa parte aí, tá bom? Então vai ser a prática comercial, o nosso próximo assunto da semana que vem. Qualquer dúvida, a gente se encontra na mensagem do NEAD. Um grande abraço a todos, gente. Fiquem com Deus, então. Vou encerrar a sessão, tá bom? Tchau, gente. Fiquem com Deus.